boa tarde e bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para mais uma entrevista com o veterano dos veteranos, o veterano Marcos Vitória. Era alguém que já cá faltava, naturalmente. Marcos, brigadão. Obrigado eu pelo Brigadão. convite. É uma honra estar aqui, depois de tanta gente já que se passar, mais 10 entrevistas, agora é que veio o veterano. Vamos a isto então? Vamos a isto? Prontíssimo. Prontíssimo? Ok. Então vamos começar para a primeira pergunta. Eu não sei se estás a ver o que é que eu te vou perguntar. Estás a ver como primeira pergunta? Não sei se costumas ouvir o que é que achas que te vou perguntar. Como é que começaste a ver wrestling? Como é que o wrestling aparece na tua vida? Ok. Eu tenho a história do quando eu comecei, ou que me lembro de quando comecei a ver, e tenho a que, no caso do meu pai, conta-me que é quando é que eu comecei a ver. Eu gosto mesmo de contar o que eu sei, que foi a partir dos 6 anos, mas o meu pai disse que aos 3 anos eu já via wrestling. Ou seja, na altura os meus pais estavam a morar no Luxemburgo, eu também estava lá. Certo, muito bem. E então víamos, não sei se era em canal português, não sei se era em canal alemão, mas víamos wrestling lá. Que data é que era? Recordas-te? Portanto, Devia ser 2004. então se calhar Sim, só que eu não me lembro mesmo nada dessa altura. O que me lembro é a partir de 2006, 2005. Essa altura lembro-me e tenho alguns flashes do do wrestling que eu via. Lembro-me dos lutadores que eu gostava. Começaste logo a gostar? Tipo, as primeiras vezes que viste, atraiu-te logo? Atraiu. Pelo que me lembro que os meus pais contavam era... Podia estar a dar qualquer coisa, não ficava bonecos, bonecada, criançada, nada. Dava wrestling, eu ficava quieto, ficava a olhar para ali, maravilhado. Então gostaste mesmo. Então, foi logo ali, foi algo que, sem dúvida. Olha, então, e depois vens para Portugal, é isso? Venho para Portugal e fiquei no Luxemburgo, fiquei 4 anos, fiz até o primeiro ano lá. Ok. E depois venho para Portugal. Mantive sempre a ligação com o wrestling, comecei a continuar a ver, acho que era na altura na SIC Radical, provavelmente. Continuei sempre a ver, sempre a ver. Depois houve uma altura que a SIC Radical ou mudou o horário ou tirou, não sei honestamente o que é que foi. E eu deixei mesmo de ver, era provavelmente 2011, talvez essa altura. Aí eu deixo totalmente de ver. Houve uma altura em que a SIC Radical realmente... Sim, e aí eu deixei de ver. Muito bem. Okay. Então, e como é que depois fazes? Porque até deixas de ver em 2011, tu começas como lutador já mais tarde do que 2011. Sim. Já bem mais tarde, não é? Como é que depois fazes essa transição de fã, vá lá, que até sequer já não estava tão in com peço desculpa, com wrestling para lutador? Ok. Eu joguei sempre futebol, ou seja, as minhas duas paixões eram o wrestling e o futebol. Eu fui federado durante 7 anos. Joguei já agora? Como eu sou de Setúbal, muitos clubes não conhecem, mas mais conhecido, eu joguei no Vitória de Setúbal durante 2 anos. Era guarda-redes, então estive ali. Eu não me considerava muito bom, mas era o típico guarda-redes que era. Era como diziam, se o jogo todo fosse dentro dos postos, eu era o melhor guarda-redes de sempre. Mas se o jogo tivesse cantos, cruzamentos, saídas, não. Era o Vlaco Dimos. Aí era sempre logo o meu ponto fraco. Cheguei até a ter referências pelo Benfica, pelo Belenenses, mas nessa altura... Bem bom, mesmo. Foi, mas depois estive no Vitória, saí do Vitória e a partir daí foi começar a estabilizar a carreira. Podia ter seguido, mas há uma altura que, nessa altura, deve ser 2014, chega esse período da minha vida, em que estou a ter alguns problemas pessoais e... motivação para treinos já não havia, já não tinha nada. E então, há um dia que eu provavelmente estava a ver um youtuber, já não lembro qual é que era, porque eu estava no YouTube a navegar, e ele faz um vídeo da WWE2K, do jogo, e eu fiquei a ver aquilo e eu, uau, isto era aquilo que eu via que gostava imenso, wrestling. Porque nessa altura já não vias basicamente nada, já tinha desaparecido da minha vida, era o futebol, o futebol era a minha vida. Então eu fiquei, olha, era giro voltar a ver. E então voltei a apanhar a altura. Qual é a coisa que foram as primeiras imagens? Provavelmente... Recordas-te? Recordo-me, deve ter sido... Foi o Kevin Owens a entrar a se estrear no Raw contra o John Cena. Então já foi bastante recente. Não foi há muito tempo, deve ter sido 2015. Sim, exatamente. 2015, não era 2014, era 2015. E eu fiquei totalmente agarrado. Lembro-me que nesse dia até faltei ao treino para ficar a ver wrestling. Já estava e fiquei totalmente agarrado. Parece que eu vi no wrestling, nessa altura que eu estava a ter esses problemas, parece que vi no wrestling uma escapatória. Foi mesmo aquilo que me tocou. Eu, nessa altura, eu gostava mesmo de futebol, sempre gostei, continuo a gostar, mas no wrestling vi algo que o futebol não me dava. Sim. Parece que te interiorizas, não é aquilo que estás a ver? Lembro-me que nessa altura devia ser agosto de 2015, porque eu até na altura tinha 16 anos, pedi ao meu pai que eu queria, a academia, e então ele lá ligou ao WP na altura. Foi as que eu pesquisei, que eu isso que eu te ia perguntar. Porquê o WP? Isso. Porque o WP? Eu na altura pesquisei o que havia e
o meu plano nunca foi lutar em Portugal, porque eu percebo muitas vezes porque é que não há tantos fãs de wrestling a ver wrestling em Portugal. Porque eu também tinha isso, eu passava por isso que era. Eu não vou ver em Portugal, Portugal não presta. Eu também passei por isso, sim. Eu acho que toda a gente passa por isso. Sim. E muitos, mesmo na WP, não falo pelas outras que não sei, mas muitos de nós não desculpamos o facto de como não houve público. Porque choveu, porque isso. Eu acho que o principal é mesmo isso. Não damos valor ao que é nosso, e é a realidade. Eu lembro-me de ter alguns flashes na Benfica TV, ter visto alguma coisa portuguesa, e eu virava-me para o meu pai e dizia: eu não quero ver isto é palhaçada. Para que é que eu quero ver isto? Sim. E nada, o meu pai punha para eu ver e eu: não quero ver isto. É que não, são duas coisas diferentes. Vês a WWE ou vês wrestling português, Sim. parecem duas coisas completamente distintas. Estamos habituados a tão nível de grandeza que quando olhamos para outras coisas não aceitamos. É um facto. Sem dúvida. Olha, e a transição, e então, portanto, pesquisas o WP, vais ao WP, vamos aqui em 2015. 2015, agosto, o meu pai liga na altura, não sei quem é que atende, acho que foi o Ruben Branco na altura. Ok. Curioso que agora é um amigo pessoal meu, na altura. Ok. E quando ligam, eles disseram: olha, não estamos abertos, que é o mês de agosto, mês de férias, mas setembro voltamos aos treinos. E primeiro treino de setembro fui só assistir. Certo. Segundo treino de setembro, comecei logo a treinar. Ok. Primeiro treino de setembro, que me lembro... não foi no primeiro, foi no segundo. No primeiro treino estava lá o pessoal, a Kelly, o Salvador, Berman, o Ruben Branco estava lá, não treinou, foi a primeira pessoa que eu conheci no wrestling. Ok. Segundo treino, foi o treino que apareceu a Shanna. Certo. Então, foi o meu primeiro treino oficial, Muito bem. foi o que estava a Shanna. Muito bem. Deve ter sido das últimas vezes que ela veio cá a Portugal. Sim, provavelmente foi aquele treino. Não sei se viste há pouco tempo o vídeo da AEW dela, em que ela aparece a fazer um move ao Rafa e tudo. Se calhar até é desse treino, digo eu, não sei. Por acaso, se calhar até pode ser, não me Sim. recordo. Ok. Mas sim, Qual foi a lembro-me. sensação? Tiveste, tipo, gostaste do pessoal, sentiste-te bem ali? Qual foi ali a Para além sensação? eu gostei imenso da experiência, para além de que eu era de Setúbal, e então para mim estar a ir de Setúbal para Lisboa era um mundo completamente diferente. Estava ali com. Eu estava. É, claro, sim. Parecia que eu era um turista, estava ali. Era impressionante. Mas quanto a esse treino, eu estava na altura. O treino, praticamente eu não treinei nesse dia. Porquê? Porque foi a altura de limparmos o ringue e arrumarmos tudo. E então eu tive ali umas 3 horas a arrumar com o pessoal. Ou seja, era o meu primeiro treino e eu estava a arrumar o ringue. Eu estava. Epá, não sei para que é, mas acho que deve ser uma parte iniciante. Foi à Santa Borda, foi à Santa Borda. Foi totalmente. Foi umas 3 horas a carregar tudo, a tirar de um sítio para o outro. E foram umas 6 horas ali. E eu, tem que ser. Sim, é o que é, não é? É o que é. Mas ficou-te logo o bichinho para depois continuares. Ficou. Nem questionaste. Nessa altura ficou o bichinho. Porque depois começa sempre os básicos. E não, agora é assim. Começamos com os bams. Começamos sempre com o básico, intermediário. Claro que vai sempre doer. Eu fiquei, depois da primeira queda, normal. Mas, em geral, foi isso. Eu fiquei pegado. Sei que, inicialmente, quando comecei a treinar, nós éramos um grupo de, se não me engano, éramos 5. Que era eu, era o Gonçalo Cardoso, que também chegou a jogar pelo WP. Depois era o Montoya, o Pedro e era um João. O João Quaresma? Não, era um João, sim, já tem João. Pois, senhora. Ou foste, não é? Senhora. Muitos. E então, eu lembro-me de ter essa conversa e depois o Ramon Vegas depois falou comigo que daqueles todos, eu era o que as pessoas pensavam: bem, este é o que vai ser o primeiro e é o que não vai chegar lá nenhum. As pessoas tinham menos esperança, menos. E então, mas eu tinha aquela coisa: eu posso. Ok, agora não estou bem, mas eu tenho tempo, vou melhorar. Sou novo, não tenho nada a perder. Sim, e até já vinhas do futebol também, ou seja, Sim. se calhar até eras um gajo dado ao desporto. Era dado ao desporto, mas totalmente diferente. É óbvio que os nossos reflexos não estão habituados para a pessoa cair ao chão, de uma certa maneira. Claro. No futebol, tu cais para defender a bola. Claro. É sempre instinto. Claro. Se ninguém te atirar a bola, tu não te vais jogar. Eu se não me atirasse a bola e dissesse: atira-te, eu não me atirava. Mas se tivesse uma bola lá, era diferente. No wrestling, gostava-me o facto de, mas eu tenho de jogar no chão. Sim. Não era natural. Sem estímulo, não é? Quase sem estímulo, muitas vezes, sim. A realidade é quase sem estímulo. Percebo-te. Porque inicialmente não é com golpes, é olha, vais cair. Sim, vamos, não é? Vais cair. Sem dúvida. E nós então. Mas pronto, foi daí o começo. Ok. E vai dar o salto para a minha estreia. Era isso que eu te ia perguntar. Porque a tua estreia faz-se ainda no WP Academia. Não no WP Batalha, que se calhar muita gente pensa. Eu, inclusive, também pensava que a tua estreia tinha sido no WP Batalha, já nas X anos de Batalha, mas não, foi no Academia.
Porquê, antes de mais? Claro. Porquê é que aconteceu? Era para ter acontecido? Foi repentino? Foi repentino. Ok. Foi na WP Academia porque eles precisavam de alguém para perder para o Chile, no caso. E eu lembro-me que era o meu 8º treino, ou seja, não sei se foi das primeiras, deve ter sido das primeiras pessoas a estrear, mas com 8 treinos. Os novos alunos no WP se calhar já estão em 8 treinos agora. E eles fazerem um combate, mesmo por pouco fosse, já era uma tarefa. Brutal, bem, 8 treinos não é nada. Não é nada. Eu, pronto, para o papel que fiz, acho que até correu bem. Ok. Claro que me faltavam muitas coisas e ali, acho que foi, mesmo no combate com o Chile, correu tudo bem, correu tudo às mil maravilhas, mas depois há uma reunião do Duarte Silva, em que ele vai-me dar o finisher dele, o Duarte Attack. Só que a questão é, eu estou mal posicionado, ou seja, eu em vez de estar no meio do ringue ou no primeiro terço, eu estou quase junto às cordas. Quando ele me acerta, pum, cabeça contra as cordas e foi isso. Faltava-me isso, mas de resto acho que cumpri. Na altura tinham pedido, era o meu 8º treino, não tinham ninguém, explicaram a situação, eu disse, claro, na boa. Mas o pessoal, claro que não tinha expectativas muito em alto, mas para o papel que foi, acho que cumpriu. E o combate foi squash total? Ou tiveste ofensiva? Fizeste moves? O combate, se eu me lembro, começa no. Ainda não me lembro do combate todo, até tão pouco. Começa num lock-up, eu viro padlock, takedown, Irish whip. Não, nem chega a fazer um. Não cheguei porque depois cortou. Então nem começou. Esse era o plano, mas depois cortou porque o golpe não estava a ficar bem. Então começou, stomp e foi o finish do shield, que era o shield out. Nós estávamos a ver o primeiro, só que o primeiro não estava a correr bem porque era para ser um pounce e o pounce estava a correr super mal, ou eu ia com a cabeça nas cordas, coisa que depois aconteceu, mas mais valia ter acontecido. Foi super simples. Pronto, é o que é, pá, com 8 treinos, man. Sim, deve ter sido das primeiras pessoas a sem dúvida, só podes ter sido. Com 8 treinos, não vejo ninguém. Eu não estava preparado, não estava, longe disso. Não é nada. Portanto, mas se calhar deu-te logo ali um bocado de calo e tudo, não é? Só a decisão de tomar, sim, 8 treinos, mas vou fazer o combate. Sim. Só isso já é preciso. Era o preciso e foi o que decidi fazer. Portanto, único combate no WP Academia teu, não é? E portanto estreia oficial, vá lá, jamais. Sim, aquele não era Marcos Vitória, era Marcos Abreu. Pois, ainda era Marcos Abreu, não é? Muito bem. E depois, então, 30 de outubro de 2016, tens o teu combate, o teu primeiro combate no primeiro show da Season de Batalha, na Batalha dos 1000, em que a Kelly te vence em 54 segundos com um kick na cabeça. Exato. Acho que aí vou buscar o porquê e como é que a gimmick me foi falada. Eu isso já te ia perguntar. Já? Depois? A seguir era a pergunta seguinte. Fica depois. Aliás, se quiseres, portanto... Era mais que era um enquadramento. Sim, até eu posso até já dizer o que é que tinha aqui. Portanto, tu nesse combate já vais com a famosa t-shirt quase, com a frase a dizer veterano. E portanto, realmente a questão é essa. Portanto, depois falam também ali do combate, mas como é que surge a gimmick? E eu vou-te explicar qual é a grande dúvida às vezes das pessoas, que é que não te conheçam tão bem. Sim. Que é veterano, muito fixe, muito bem pensado e coisa. Mas porquê? Claro. Percebes? Eu senti a mesma coisa. Falta mesmo... Eu acho que as pessoas que não apanharam desde o início, falta-lhes sempre isso quando vêm a meio. Porque acho que foi uma história contada desde o início o porquê de ser o veterano. Quem é que eu era. Muitas pessoas conheciam-me da academia, então ficavam, este não está aqui há muito tempo. Mas quem é que ela pensa que é para ser o veterano? Mas então como é que surgiu a ideia do veterano? Isso numa altura dos treinos em que o Afonso Malheiro estava a vir e fazia espetáculos, ou seja, eram mini espetáculos, como ele dizia. Muitas coisas que ele fez no treino realizaram-se depois. Ou seja, ele dizia que não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver. Era um teste live. Era um teste, mas ele dizia que não tinha nada a ver. Na realidade até tinha. E lembro-me que nesse combate, naquele mini combate, tinha um combate com o Bemer. E eu, por algum motivo, terminamos o combate, estamos a avaliar o combate. E eu digo ao Bemer, olha, aquele golpe que me acertaste, não me acertaste bem. E o pessoal que estava lá há mais tempo, desata-se a rir. Mas é que eu nem disse por malícia. Estávamos a falar e então... Não sei se foi o Bemer a perguntar, então, mas o que é que achaste? E eu disse aquilo, mas eu fui o mais honesto possível. Olha, acho que não me acertaste com aquilo, ou aquilo não foi bem. E o pessoal ficou, mas o que é que este pensa que é? E então depois o Malheiro apresentou uma ideia. Inicialmente, acho que não era para tanto ser o veterano, com a ideia de ser o veterano, mas é que era alguém que já tinha tido uma carreira longa de wrestling e que decidiu vir para o WP. Ou seja, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim, não é a mesma coisa. Por isso é que nos planos havia quando me anunciavam vendedores do Japão, era sim, pois. Vindo de Paris, os seminários que eram os fazias seminários estrangeiro, era uma evolução toda. Mas depois ficou
pelo veterano, que era a pessoa que é um rookie que toda a gente vê, mas que na cabeça dele é o maior que todos, é o veterano, e ele que tem mais experiência ali. Posso dizer, quando o Malheiro me falou pela primeira vez dessa gimmick, eu não disse nada porque foi naquela. Quem é que eu era com tão pouco tempo, mas eu pensei para mim mesmo. Isto é uma palhaçada. Isto é mesmo uma gimmick para ser o pior de todos, para ser a comédia. Mas não é, man. Já viste? Na teoria. Não. Mas depois, aí o que é que eu pego? Eu nessa altura tinha visto, nessa altura o Weber já estava a pensar o que é que eu vou falar. Eu vou mesmo falar disso. Que foi um podcast, ou seja, uma entrevista que eu vi do Stone Cold, que era. Não quero estar a dizer o nome em erro, mas era com Adam Cole e era qualquer coisa sobre psicologia. Muito bem. E então há um ditado que toda a gente diz que é. Porque para mim o veterano não tinha nada a ver comigo. Nada. Okay. Só que para muitas pessoas a gimmick tem que ser algo que é relacionado contigo. Sim. Eu vejo de outra forma, que é também a forma que o Adam Cole dizia, que é se és um bom ator, tu vais conseguir fazer funcionar qualquer coisa. Sim. Eu não acredito que o Eugene seja um atrasado mental na vida real. Senão não havia atores, não é? Não havia atores. O Undertaker não é um morto. Sim, não é. Sem dúvida. E então eu pensei, bem, vou ter isto, não tenho fé nenhuma, mas vou fazer isto funcionar. Okay. Era a minha cabeça, isto vai funcionar. E foi assim. As minhas habilidades vão fazer, os meus skills vão fazer isto funcionar. Vai funcionar. Não é? Eu sabia que, na minha opinião, a gimmick era terrível, mas eu pensei, espera, isto é um excelente desafio. Se eu conseguir com isto, consigo com qualquer coisa. Claro, foi logo o que eu pensei. E a realidade é que hoje tenho um combate com a Kelly. O combate super simples, 54 segundos. Sim, 54 segundos. Super simples. Lembro-me que quando falaram que ia perder para a Kelly, fiquei triste. Não. Sim. Muita gente do WP pensou que foi porque tinha medo de perder para a Kelly ou não queria perder para a Kelly. Não era nada isso. É porque eu pensava que não ia participar na Batalha dos Mil logo a seguir. Porque eu pensava, ok, perdi, não vou participar. E eu queria participar. Mas na realidade eu tinha percebido mal e as derrotas também entram na mesma. E quando é que percebeste que ias participar na Batalha dos Mil? A questão seguinte até tem a ver, fizeste aqui uma boa ponte. Até tem a ver, até podemos já falar disso. Portanto, participas na primeira Batalha dos Mil, sempre do WP, e és o recordista de eliminações. É verdade. Na primeira Batalha dos Mil. Com 4 eliminações, mas davas só o último toque na pessoa. Pois foi. Antes da pessoa cair. Outra lutadora ia eliminar, tu ias lá dar o toque, e portanto fizeste assim 4. Está excelente, está uma ideia brutal. Está brutal. E fizeste 4 eliminações. Eu já não me lembrava nada de ter eliminado assim, mas agora que tu me falas. É ou não é? Foi mesmo isso. Foi um método extremamente inteligente. E quando é que tu soubeste que ias participar na Batalha dos Mil? Já muito perto? Não, eu soube depois um bocado mais para a frente, só que depois a Kelly e o Rafa na altura vieram falar comigo a dizer, olha Marcos, estás ofendido com isso. E eu na altura disse, não era nada, mas era por isso, só que eu não expliquei na altura que era porque eu queria participar no Batalha dos Mil. Quando eu soube disso, não fui falar com ninguém na mesma, só fiquei mesmo super feliz. Vou participar. Ok. Bem, e pelo menos, olha, fica pelo menos esclarecido. Agora já foi há muito tempo, não é? Mas estas entrevistas também servem para isso. Fica agora revelado aqui essa questão. A tua gimmick, logo no início, portanto, implicava que tu perdesses a season toda. Para esta gimmick funcionar, acho que era realmente fulcral tu perderes a season toda. E, portanto, a 27 de novembro, no Bemer vs Salvador, tu fazes um Open Challenge, que era para qualquer lutador veterano como tu. Aparece-te o Zé de Manteigas. É o Zé de Manteigas quem responde. Tu expulsas o Zé de Manteigas do ringue, mas pouco depois volta, não o Zé de Manteigas, mas o mortal Hulk de Manteigas. E portanto, tu tens um combate com o mortal Hulk de Manteigas, com o mortal Nem toda a gente pode dizer que lutou com o Hulk de Manteigas. Ora, aí está. E acabas por perder por desqualificação, porque dás um murro no árbitro, que era o Duarte, que era o Trindade na altura, não é? Sim. Duarte Jardim na altura. Duarte Jardim na altura, exatamente. Hoje sim, é o Trindade. Hoje sim. O que é que te recordas deste... Este combate? Eu acho que fui a primeira pessoa a perder para o Zé de Manteigas. Eu agora ia dizer, portanto, tens uma derrota com o Zé de Manteigas. Eu acho que ser Hulk, mas acho que o imortal com o mortal... Fiquei mesmo feliz de ser a primeira pessoa. Acho que faltava isso. Na altura nem era muito visto que eu tivesse combates. Era mesmo só... Eu era... Tirando o Zé, eu era a parte comédia, era o comedy relief do WP. Claro. E então, se perder para o Zé de Manteigas, causar reação nessa altura, eu já estava a aceitar, ok, vou ser lutador de comédia, isso tem de funcionar. E acho que toda a gente ficou feliz. Sim. A própria gimmick implicava isso, tu perderes a season toda para depois, mais à frente, acontecer o que Apesar aconteceu. de ser um bocado diferente do que era para ser mais à frente, mas isso já... Olha, então se puder, depois já me vais... Já enquadro no combate que começa isso. Ok. Olha, a seguir, 22 de janeiro de 2017, Salvador versus Bernardo. Tu lutas frente ao Duarte, era um combate de apuramento para
para a Gauntlet. E eu diria que foi o primeiro combate em que tu já começas a mostrar alguma coisa do que viria a ser o Marcos Vitória, o teu chain, que hoje é característico de ti. E tu estás muito perto de vencer com o Crossface Chicken Wing, que também é mais ou menos habitual, mas acabas depois por perder com o kill switch do Duarte, depois de uma distração do Guna. Recordas-te do match? Olha, este já foi ali o primeiro combate, sim. se calhar. Foi mesmo mais... esse match que mudou, porque eu lembro que foi o Rafa até, próprio ao Rafa por isso, que foi falar com o Malher na altura e disse: Olha, Malher, o Marcos está pronto para meter mais coisas. Não ponhas algo que não é do wrestling, porque eu não fazia, eu praticamente não tinha nada de wrestling. Nada. E o Rafa foi falar com o Malher: O Marcos está pronto para fazer mais que isso. Mete-o a fazer um combate. E foi esse mesmo o primeiro combate, que é com o Duarte Silva. O que é que me lembro desse combate? Lembro-me que o Crossface Chicken Wing, que era na altura o finisher, Isso. o combate estava a correr totalmente bem, meto o Chicken Wing e depois aparece o Guna, se não me engano. Apareceu o Guna, vira-me para o lado, leva o do Duarte e é kill switch. Isso. Mas acho que o combate, lembro-me que esquecemos de uma coisa que ficou estranha, mas depois aí o Duarte Silva foi mesmo, considero mesmo um gênio que ninguém percebeu do público. É que era suposto eu baixar-me de alguma coisa que o Duarte vinha me dar, mas o Duarte pensava que esqueceu-se que era ele. Então aconteceu uma coisa que foi os dois a baixar. Só que o Duarte, quando se baixa, cai e começa a fingir uma lesão. E foi patrão. Foi brutal. Esse aspecto do Duarte safou lindamente. Ninguém percebeu. Certo. E depois eu percebi o que o Duarte estava a fazer, que ele esqueceu e então eu fiquei: Então, mas ele está a fingir uma lesão, árbitro. Para ninguém percebeu isso. Depois quando eu voltei com o Duarte, ou é pouco nos olhos ou é alguma coisa, e voltamos ao combate. Isso para mim foi... Porque acho que é mesmo nesses pormenores que vês o quão bom é um lutador. E o Duarte ter safado nessa altura... Patrão mesmo, não é? Sim, patrão mesmo, porque eu não fazia ideia. Eu já estava até a suar. E agora? O que é que... Porque era estranho. Estás a ver duas pessoas a baixar. Sim. Mas ele safou mesmo. Sim, safou mesmo, porque de certeza que ninguém no público deve ter ninguém, mesmo depois a falar, ninguém notou. E para mim isso diz muita coisa. O Duarte, que se ele aceitar, um dia tem que o ter um dia. Proximamente tem que o... Também tem umas belas histórias. Também deve ter umas belas histórias. Olha, portanto, se ele aceitar, tem que o ter aqui também proximamente. 5 de Março, batalha épica. Tu defrontas o Gonçalo Cardoso. Num combate que era na altura entre os dois lutadores mais recentes do WP. Vocês eram os dois mais jovens. Perdes com o Death Valley Neckbreaker. Antes de mais, o que é que achavas do Gonçalo? Qual era a tua opinião sobre o Gonçalo Cardoso? Ok, o Gonçalo Cardoso era a pessoa que mais puxava por mim, porque os dois estávamos ao mesmo tempo, depois as outras pessoas todas saíram, acho que ficou só o Pedro. E o Gonçalo Cardoso era a pessoa que eu e ele fazíamos constantemente, puxávamos um para o outro, e eu sentia nele um apoio, porque o resto do pessoal que estava lá é tudo com muito mais experiência, não é algo que não nos é comparável. E o Gonçalo Cardoso eu sentia mesmo ali aquela ligação diferente, era puxarmos um para o outro, ficarmos um ao outro, sempre foi isso. Gostava bastante dele, depois ele lá teve as lesões dele que o impediram de continuar. Mas sobre esse combate, acho que foi um combate que tudo o que planeámos nesse foi tudo mesmo, correu tudo bem. Na altura eu fiquei não gostasse de combate, mas para mim a opinião que contou que foi a do Gamer, que foi ele veio ter connosco e disse: Olha, devem ser. Para 2 alunos, isso está mesmo muito excelente, está mesmo num nível muito bom. Eu lembro-me nessa altura, o Gamer, ele agora vai dizer que não, que já se arrependeu, mas os 3 alunos, eu, o Pedro nunca chegou a estrear-se, e o Gonçalo, ele chamava os alunos de ouro do WP, que eram os melhores alunos que ele já tinha tido. Ele agora já recusa essa ideia, mas eu lembro dele ter dito isso uma vez e ficou não é? Para aquele que todos achavam que iam desistir e não ia ficar, ele ter-me dito isso foi... Excelente. Já, para mim eu já estava, ok, estou a conseguir alguma coisa disto. Sim, evoluir e sem dúvida. Porque parecendo que eu não contei, se calhar faço aqui a pouco. Eu era federado durante 7 anos de futebol e eu desisti do futebol para ficar no wrestling. Eu desisti mesmo, porque eu ia continuar o futebol. Sim. Tinha planos, clube, tinha tudo planeado. Tu disseste isso no início da entrevista, assim? Ou seja, foi mesmo uma escolha, uma opção mesmo pelo wrestling. Eu na altura depois até estava no ginásio, e o ginásio era para me ajudar no futebol, porque eu tive uma lesão muito grave que foi no joelho, que foi mesmo falta de musculatura na altura. Certo. E então eu estava no ginásio para me fortalecer no futebol e acabou por ser para outra coisa, que foi para o wrestling. Olha, e como é que viste o combate épico, da batalha épica, entre o Rafa e o Guga?
Ok. Eu e o Gonçalo fomos as únicas pessoas que ficámos lá em cima e não fomos para baixo porque Certo. eu, na altura, não está aqui, mas eu tinha o sofá do veterano. Tinhas? Eu já tinha falado no sofá, quer dizer, não sei, eu Sim. tinha na minha Eu mente. já tinha, mas eu já tinha o sofá do tinhas, veterano, já tinha tinhas lá o sofá póster do veterano, e então para mim não me fazia sentido eu estar a ir para o ringue se não me fosse sentar no sofá. Ok. E eu, como não queria roubar protagonismo ao combate, eu decidi não vou aparecer lá porque Muito bem. eu não ia me sentar nas cadeiras que Faz me estendiam sentido. um sofá Ok. e se eu me sentar no sofá estou a roubar protagonismo. E então para mim não me faz sentido ir lá para baixo, vou ficar aqui em Muito cima. Faz sentido, é bem pensado. Porque para mim ali eu estava a tirar protagonismo. Sim, que havia pessoas que iam olhar para ti ali à Eu parte. estava ali e depois eles isso tinham é certo. spots no combate que eram ali nas escadas, eu ia estar ali. É, assim. Percebo o que estás a dizer e acho Então, que faz muito sentido o que. Eu estava-me a sentar na cadeira, estava a tirar o que era a gimmick, eu estar a sentar no sofá, estava a tirar o que ia ser o combate. Não havia uma boa solução a isso. Fiquei triste de ver o combate dali, que não, Ok. não tinha o mesmo impacto, Ok. mas foi até o que eu O já que é que tinha achaste do combate? Foi o que eu tinha dito ao Cougar até. Eu adorei o combate visto dali. Depois quando o combate saiu para a net, parece que não foi o mesmo combate que eu vi. É, não, eu não não. gostei nada que é um Não. combate que eu vi na internet. Não. Por isso é que o ver ao vivo é totalmente diferente. Sei que o Cougar ficou extremamente chateado comigo de eu ter dito que eu não gostei do combate na internet, ficou super ofendido. Mas é a realidade, eu não gostei daquele combate na internet. Ao vivo foi o melhor combate que eu já vi. Sim. Quem está aqui para contar histórias és tu, mas eu vou contar também uma muito rápida. Claro. Porque eu demorei anos, eu trabalhava com o Seth. O Seth dizia-me fontes, e eu adorava wrestling, eu adorava WWE. Sim, sim. E ele mostrava-me imagens do YouTube e eu dizia sempre, não vou, não. Não vou, porque a net infelizmente denigre o produto, a verdade Sim, é sim, esta. verdade. Faz downsize ao produto. O que Depois nós quando vês ao vivo, se calhar depois até já consegues ver de outra maneira. A visão é diferente. Isso. Como nós estamos habituados a ver de um ecrã, seja de computador, televisão, o que estamos habituados a ver, seja WWE ou New Japan, é aqueles palcos grandiosos. Nem mais. Quando estamos a ver Sim. seja num ecrã qualquer, Nem do mais. wrestling, não tem nada. Estás a ver bolas, No aquelas ginásio, era o no que eu ginásio pensava com para aquelas mim. bolas ali em Está. cima. Nem mais, era o que eu pensava para mim. Ver ao vivo estás com Sem uma, dúvida. com uma visão diferente. Estás a olhar, a tua linha de visão está para o ringue. Sim. E tens o contexto todo. Contexto todo. E o primeiro show que fui do WP, fiquei logo estressado. Basicamente já nunca mais faltei. É mesmo Pá, por aí. Sim. a questão é exatamente essa. Ok, olha, a seguir temos a Batalha dos Campeões, a 9 de Abril. Faz um combate ao João frente ao João Quaresma. O Quaresma é sempre o apaga-fogos, não é? O apaga-fogos. Mas é competente nessa função, não é? Do Quaresma. Depois mudaram o Sim. apaga-fogos para outra pessoa. Depois já falo porque é que Ok. eu fui o apaga-fogos depois. Ok, Mas então vamos falar disso. Sim, ok. já vamos. Mas Ok. o João Quaresma foi o mesmo apaga-fogos nesse combate. Lembro-me Certo. que não sei porque tivemos Sim. o nosso agente, entre aspas, a pessoa que estava a ver o nosso combate era o Salvador, e tivemos algum problema com esse combate, porque acho que era o João Sim. Quaresma que tinha umas ideias diferentes para o combate, e o Salvador não concordava, eu estava ali naquela, o que for melhor eu faço, Certo. já estava. Isso. Porque eu acho que o João Quaresma queria fazer de heel, só que eu é que era o heel, Sim, claro. e estava algo ali muito confuso. Sim. Lembro que o combate nisso foi super confuso, mas depois Ok. no combate fizemos tudo super simples, não me lembro de ter nada, e quando acaba o combate é o combate a t-shirt, não é? É o combate, portanto, tu aqui tiveste excelentes pormenores de Shane, portanto voltaste já realmente a introduzir aí o Shane que é tão característico, mas depois obrigaste realmente o Quaresma a vestir a t-shirt que em vez de veteranos e à luna, Exato. mas acabaste por perder depois com um pin após um sunset flip. Exato. Já não lembro. Já nem me lembrava desse. Não? Não me É. lembrava. A minha memória nisso é horrível. Ok. Mas não me lembrava totalmente de. Ok. E outra coisa, depois, isto foi a tua quinta derrota consecutiva, e depois o Malheiro fez-te um ultimato que era, ou ganhavas na batalha final, ainda neste show, portanto fez-te o ultimato ainda neste show, ou ganhavas na batalha final, ou estavas de regresso à academia, e depois ainda houve a assinatura do contrato com o Bernardo, Que o Bernardo. Na parte a seguir. na parte a seguir, recordas-te? Recordo-me totalmente. Que. Acho que entra primeiro o Zé de Manteigas e eu Ok. fico super feliz. Anda a assinar. E isso foi exatamente isso, exatamente E isso. depois sim. o Bernardo da Exatamente Balboa e eu. isso. Sim, faltava a caneta ao Zé, acho. Faltava a Não caneta. era, ele teve que ir buscar, qualquer coisa do Foi género. algo assim, eu estava Isso. super entusiasmado. Isso. Depois chega o Bernardo da Balboa e eu não acredito que isso estava a É isso. acontecer. Depois o Bernardo faz um pormenor de agarrar-me na bochecha e vai embora. Isso. E não diz nada. Não diz Não nada. isso. E eu Pá. fico ali com aquela cara de preocupado. E agora? Olha, por falarmos em Bernardo, vê lá se te lembras disto. Um chicken wing, um Uncle Long, Bernardo Petiforma, larga super, bola. Lembras disto? Esta deve ter sido a prom que eu mais gostei de fazer. Isto foi Apesar de lindo. olhar para isto agora e. Isto foi uma palhaçada. Não acho, loucura. É, Eu acho, mas para mim ainda isso, hoje acho isso isso loucura. tudo. Porque nessa altura Sim. o Cartangle é anunciado como Hall of Famer. Ok. E passam a visão dele
e eu lembro-me do Sexy Shawn. E eu fiquei, isto era muito bom para o Bernardo. O Bernardo acha-se o Shawn Michaels. Vou fazer isso. E então, Brutal. eu na altura lembro que a mulher, não sei, acho que tinha uma outra ideia para a minha prom e eu disse, não, mulher, vai ser isto. Eu tenho a certeza que vai ser isso. O Bernardo, quando viu que eu ia fazer isso, ele ficou, não, vai ser isto mesmo. Eu já tinha a letra quase toda escrita. Ok. Ok, vou mesmo escrever isso. Ok. E Mas estava tu fizeste a letra? Quase toda. Depois a mulher acrescentou parte da Superboc. Ok. Foi algumas coisas que fomos mudando, mas eu Isso. lembro-me que deu um gozo enorme fazer isso. Ok. Pá, para quem esteja lá em casa e não esteja a perceber do que é que nós estamos a falar, uma promo. Antes de mais, podem ver no canal de YouTube do WP, se não estou a mentir. Eu acho que foi aqui. Está no WP? Que vi. Se não tiver, está na página Não, do lutador. esquece. Está mesmo na tua página do lutador. É exatamente Eu isso. lembro que estava lá. Pá, passem pela página de Facebook deste homem e vejam isto. Isto é a música de Shawn Michaels, basicamente cantada a Shawn Michaels pelo Marcos, pá. E está No brutalíssimo. caso é a Cartangle, que foi a mesma referência. Pois, sim, isso. Pá, e está brutalíssimo. Está de ver mesmo. Olha, 4 de junho, batalha final. Pá, um combate que eu me lembro como se fosse hoje. E acho que a marca dos grandes combates também é essa. É que ficarem na cabeça dos fãs para sempre. Porque esse combate vai-me ficar para sempre na cabeça. Ainda hoje eu recordo o combate como se fosse hoje. E tu vences o Bernardo com o Victory Roll, com o Roll da Vitória. Roll da Vitória. Não é? Pá, no combate em que vocês contaram uma história, pá, muito bem contada. Foi brutal. Foi dos combates que eu mais gostei desta batalha final. Tens a mesma opinião deste combate? Tenho totalmente, sim. Esse combate, eu lembro-me que foi uma mudança completa dos outros combates que eu tinha tido, porque acho que os outros combates que eu tinha tido, no máximo, eram quase 5 minutos. Este combate já elevou algo mais, que ficou em 8 minutos, ou 10 minutos, ou 12, já não me lembro bem. E eu lembro de estar, mas isto é demasiadas coisas para saber. Era totalmente diferente do que eu sabia. Mas o combate, eu e o Bernardo, eu acho que o Bernardo é super fácil de montar com mais, porque ele é a pessoa de longe que vê mais wrestling. É facto. Ele vê muito raro Vê muito wrestling, então as ideias que ele tem são ideias tão boas e tão simples. E mesmo ideias para mim, olha, eu acho que isso era fixe. Por exemplo, não sei se é nesse combate, mas drop down e eu piso as costas do Bernardo. No drop down. Não me lembro se é neste, mas é um também não me recordo desse move em particular, também não me recordo, mas até pode ter sido. Sim. Percebes? E eu para mim aquilo era genial. Ok. Isso faz-me sentido para a personagem. Sim. E ele, nisso de ideias, brutal. Combate, acho que correu super bem. Afinal, nem eu estava à espera, quando eu faço o 3, toda a gente a levantar-se, uma grande festa. E eu, acho que consegui funcionar com isto. Então, foi aí que eu vi. Olha, o veterano, acho que funcionou. Sim. Foi a partir daí, o que me foi pedido, funcionou. Com aquele final, homens, adultos, 30 anos, a idade foi abraçados. O gajo estava a combate, tu estavas mesmo a viver aquele combate, tu estavas a ver aquele combate mesmo, pá, porque ainda por cima a estipulação também era porreira, que era, Saía. não é? Tu perdes uma season inteira, tens de ganhar o último combate, se não voltas para a academia, pá, e o pessoal quando começa a perceber que tu realmente tens possibilidade, apesar do Bernardo ter dominado muito o combate, mas quando nós começamos a perceber, sim, isto pode acontecer, pá, foi brutal. É porque na altura, uma história mesmo, pá, muito é porque na altura eu achava que nos combates, quer dizer, nas antevisões que se faziam sobre o combate, eu até não estava muito, ok, esse combate se calhar não vai ser grande coisa, porque o pessoal achava, não, o WP não vai querer perder um lutador. E a estipulação de sendo eu voltar para a academia, o pessoal ficava, não, é impossível o Marcos perder-se, ninguém quer que volte à academia. Mas a realidade é que com a história que contaram no combate, o pessoal acreditava mesmo que eu ia para a academia. E quando ao final, para mim foi um dos meus melhores momentos. Sim, foi brutal, foi sem dúvida brutal. E até em relação a essa questão da academia, o que às vezes as pessoas também podem pensar é, sim, ele perde, mas depois arranja-se qualquer coisa para voltar, percebes? Podia ser. Portanto, tens sempre esses dois, digo eu, normalmente do ponto de vista do fã. Acho que também nessa altura houve aquela coisa que o pessoal falava, houve a situação do Elias ter sido despedido no NXT e então aparecia como um lutador mascarado, que era o vagabundo, e então o pessoal pensava, o Marcos vai fazer isso. O típico, por exemplo, também, sim. Podia ser. O John Cena também já aconteceu, lembras-te? Quando ele voltou, depois como o primo, voltava nos House Shows, como o primo Juan Cena. Pois era. Desse combate, eu me lembro mais, provavelmente foi a prom depois, que para mim a prom não fez sentido nenhum, mas na altura não me lembrei de mudar. Que o Malher tinha-me dito, ok, porque eu na altura era heel completamente. Sim, e esse combate estava totalmente virado. Eu ia era face. E o Malher tinha-me pedido para, na prom, manter traços heel. E eu na altura não soube que o público queria outra coisa. Também estava em experiência. E não sabia fazer outra coisa. Então eu podia ter feito uma prom face que o público ia adorar. Eu decidi fazer aquela prom que o público ficou, não sei se não foi. Afinal. E aí
Aí eu estraguei tudo completamente. Eu lembro-me do Ramon Vegas ter dito isso e foi. E ele disse: se tu tivesses feito uma promo face, toda a gente agarrava lá, eras o herói. E eu lembro-me na altura que foi isso que ficou. Mas pronto, isso depois, essa situação também ia ser corrigida depois no vosso outro combate, em que aí já se demarca, nós já lá vamos, mas já se completamente, ainda por cima o Bernardo nesse é mesmo super heel. E ele, saíste dali mesmo já, grande babyface novo. Mas aí, já lá vamos. Tu, antes da season, portanto, para que cronologicamente ficamos aqui bem estabelecidos, isto foi o final da primeira season de batalha, e portanto, tu nesta altura, antes de começar a segunda season, normalmente em outubro, não é? Tu passaste a ir à PW. Foi aqui, correto. não é? Foi aqui que começaste a ir. Antes de mais, como é que surge o convite? Porque é que surge este convite? Como é que surge o convite? Eu lembro que o primeiro grupo pessoal do WP, só que a APW voltou e começaram a chamar o pessoal do WP, e o primeiro grupo que foi, eu não fui chamado, nem era falar, que foi... Acho que até foi o David Francisco que foi para perder o título, exato. Sim, depois foi o Bernardo, o o N Branco e o Ramon Vegas, não me lembro se foi nessa altura. Sim, o Duarte também. O Duarte, sim. E eu só vou um pouco depois, Ok. que depois o Cougar fala comigo, pergunta se eu quero fazer, eu disse, yeah, claro que sim. Para mim, ter mais combates era como mais queria na altura. Sim, claro. Sem dúvida, por cima nesta daquela fase da tua carreira, não é? Sim, Claro, sim. claro, Eu só queria, depois daquele final de season, eu queria era lutar mais, não queria pausa. Claro, sim, claro. Olha, e a 24 de setembro, no APW, Ramon versus Amar, tu tens a 3-way, que foi uma excelente 3-way, que se bem me lembro, contra o Seth e contra o Art Flyer, que ia terminar o number one contender ao título da APW. Um combate que saiu para a net, portanto, se as pessoas quiserem ver o combate, eu se bem me lembro deste combate, o combate foi porreiríssimo. Foi muito, muito, muito fixe. E que impressões? Foi a primeira vez que trabalhaste com o Art Flyer, também a primeira vez com o Seth, era isso que eu te ia dizer. O que é que achaste? O que é que achei? Eu lembro-me que nesse combate, só enquadrar, que o Cougar tinha falado do combate e eu, claro que sim, faço esse combate. Ele depois falou-me dos desafios que podia ter, porque eram 3 pessoas, era mais difícil. Só que esse combate ficou quase todo, acho que posso dizer isso, ficou quase todo à minha mão. Combate. Eu normalmente monto sempre os meus combates, ou dou grande parte das ideias. Juntamente, tal e qual como o Corpo disse, eu normalmente dou sempre as ideias para o combate, tirando com poucas pessoas, como o Bernardo. Gostas mesmo de fazer isso? É para sentir mais controle no combate? Ou é porque achas que tens mesmo boas ideias e que achas que vão funcionar? Eu acho que a partir daí, a partir desse combate, foi o primeiro que eu comecei quero montar. Porquê? Porque eu normalmente, antes de um combate, o que faço é pesquisar sobre o lutador, que golpes é que ele faz. E o que eu faço é juntar golpes meus que podem ser transicionados para deles e dar aquele toque especial. De uma mescla. Sim, sim. E em muitos dos meus combates que depois vão ser falados, há muito isso. É um golpe meu, revertido. Ou um golpe de outra pessoa, revertido para algo meu. E eu tinha sempre esse trabalho de o que é que ele faz, o que é que fazia sentido aqui. Excelente. E então eu sempre via desse lado o que é que o Seth fazia, o que é que o Art Flyer fazia. Ok, vamos fazer algo giro. Ok. E adaptaste bem a eles? Adaptaste? Basta as pessoas verem o combate para verem que adaptaste. Mas não é tanto. Eles os dois têm um estilo mais high flyer, não é? Por isso é que o combate nem começa com cheio. Eu fiz questão. Eu começo com o Schoolboy. O Seth põe-me no Schoolboy, o Art Flyer põe-me no Schoolboy e ficamos os três no Schoolboy. E depois começa logo a abrir o combate. Daqueles que é depois chakra fora, explode. O que me lembro do combate? O combate correu, tínhamos tudo planeado. Há um momento que eu estou com o Seth e eu não sabia se eu por acaso estava na dúvida porque o Seth estava a demorar muito tempo a agarrar-me e eu lembro-me que na altura eu dizia, olha, faz-me um body slam. Nem foi tipo naquela para que ele levasse a mal, mas era eu pensava mesmo que ele não sabia, então estava-lhe a dizer, eu estava em baixo, o público não podia, então eu dizia, olha, faz-me um body slam. Teríamos depois para... E foi. Mas... Lembro que faço aí o meu primeiro suicide dive e arrependi-me logo. Porquê? Porque a APW não tem nada a proteger o chão. E então, eu quando faço o suicide dive, eu bato cotovelos no chão e eu não acredito nisso. Doeu mesmo Não, doeu porque eu estava com adrenalina, mas depois senti no baldeário. Claro. Nunca mais decidi fazer nada. Acho que a partir daí, faço uma vez depois, mas a partir daí, a Fly não é para mim. O combate foi muito giro. E lembro que as avaliações do combate foram mesmo muito boas. Sim. Até o próprio Cougar, que era o Booker, pode não gostar do que eu vou dizer, mas olha, eu vou dizer, não quer saber. Que diz, nem sabia que o Seth conseguia fazer aquilo. Mesmo muito bom o combate. E esse combate foi... Também ajuda, o Art Flyer, créditos ao Art Flyer, o Art Flyer era super fácil de trabalhar. Ele ia para tudo sozinho. Ele qualquer coisa fazia sozinho. E era muito fácil de gerar reação com o Art Flyer. Ele fazia um Sasuke Special, o pessoal ficava, o que é isto? Brutal por cima das cordas. Muito fácil de trabalhar
Foi só montar o combate Ok. e fazer o resto. Ok. O set no High Flying fez. Foi também bastante bom. Fez coisas mesmo muito boas. Sim, ok. Eu lembro de um spot que é com os três, em que eu estou com ele no wristlock, Sim. ele salta para a corda, faz um... Não é bem Monica Runner, porque ele vira a meio e vira o Artfire. Se virem o combate, é logo das primeiras coisas. E foi mesmo... Ok. Ficou super bem mesmo isso. Muito bem. Olha, portanto, tu tens este combate na APW, depois começa a nova season do WP, a 15 de outubro de 2017, Batalha da Vingança. Tu fazes então o 2-0 frente ao Bernardo, não é? Num combate em que o Bernardo foi super heel, basicamente, tu ficaste mesmo ganda babyface, já vinha da season anterior, mas aqui, na minha humilde opinião, é aqui que tu realmente confirmas mesmo, passas mesmo ao babyface veterano Marcos Vitória. Tu vences com o Ankle Lock, depois de uma interferência do Bema, em comparação com o combate anterior, tudo bem que se contaram histórias diferentes, e percebo isso, mas consegues colocá-los em oposição, portanto, em comparação. Sim, é um bocado Por acaso nós pegámos muito no mesmo modelo, mas com muitas diferenças. Por exemplo, eu nessa altura deixo de fazer o Chicken Wing, porque na altura foi decidido que o Chicken Wing não ficava tão bem, mesmo para o público. Há uma foto brutal que foi da Janice, que é a fotógrafa da episódio. É uma fotografia brutal, mas é naquele ângulo para o público, aquilo parecia que estávamos os dois em baixo, não dava para perceber nada. Então decidimos, ok, o Chicken Wing se calhar não é um golpe tão visual, passamos ao novo golpe, que é aqui que eu estrei, que é o Ankle Lock. Estrei o Ankle Lock pela primeira vez aqui, se não me engano. É aqui, sim. Quer dizer, aqui estreias de certeza porque vences com vences com o Ankle Lock, mas eu não sei se chega a usar o Ankle Lock. Acho que é a primeira vez que uso o Ankle Lock. Isso é que eu não tenho a certeza. Mas o combate, a história é muito parecida, tirando os golpes, mas o modelo de história foi totalmente igual. Só mudou os golpes que fizemos, decidimos meter novas coisas, novos golpes. Muito bem. E foi o que mudou. A estrutura foi praticamente a mesma. Muito bem. Em relação, por exemplo, os dropkicks, tu também é algo que costumas utilizar, utilizar bastante. Que altura é que consegues dar ao teu dropkick? O meu dropkick é sem dúvida o mais alto do wrestling em Portugal. Não é o de Salvador, como as pessoas dizem. O meu é o mais alto. Eu quero muito fazer isso, que é... Quando quero que esteja, por exemplo, alguém alto como o Bemer e que esteja outra pessoa em cima dos ombros dele para eu dar um dropkick, porque eu sei que chego lá, porque nós já fizemos no treino da WP um teste de alturas do dropkick. E o Salvador acho que até ficou em terceiro, nem ficou no mais alto. Em segundo ficou o Bemer. E em primeiro fiquei eu, na altura. Agora não sei como é que estou, mas eu sei que na altura era sem dúvida o mais alto. Portanto, deixas aqui garantido que o dropkick mais alto, o dropkick mais alto é o meu. Do WP é do veterano. É do veterano. Podem ter o pessoal mais alto. Olha, chamei o Cali. Qualquer um. Ok. Como deves ter reparado, eu tinha aqui esta pergunta. Essa já sei, já estava guardadinha. E portanto, tínhamos aqui interrompido só para esta nuance. Claro. Portanto, combate com o Bernardo, onde faz o 2-0 na Batalha da Vingança, depois de uma interferência ao Bemer, depois interfere aqui, para depois, no show seguinte, teres então o teu maior momento de glória até hoje. Basicamente foi brutalíssima aquela tarde. Outra tarde que eu, como fã, me lembro como se fosse hoje. Tu começas, e o Malheiro, eu sempre gostei muito do booking do Malheiro para estas coisas, que às vezes parecem muito simples, mas que ele sabia fazer funcionar. Tu começas na Batalha dos 1000 por perder com o David Francisco. O David vence-te com o Schoolboy depois de te agarrar nos calções. Mas tu mais tarde sais da posição 2 e vences a Batalha dos 1000. Eliminas o David e o Salvador por último. E vences a Batalha dos 1000 numa tarde do Caraças. Do Caraças. Isso se calhar já foi mencionado aqui, mas não era suposto ser eu a ganhar. A Batalha dos 1000 não era. Era para ser outra pessoa que não chegou a aparecer. Mas quero eu para... fui eu que depois... Fui a segunda e depois em conversas. O Malher nisso, ele tem sempre um plano à frente do ano e acho que nessa altura, quando ele sabe que o plano original dele não ia funcionar, falo depois com o resto do pessoal e sugerem que seja eu a ganhar. Eu sei disso, acho que sei primeiro por um rumor, olha, não quer dizer nada, nem me lembro quem foi, mas vais ganhar a Batalha dos 1000. Sério? Estava mesmo empolgado. E o combate com o David, gostei imenso do combate com o David. Sei que numa altura
falhamos no combate também logo ao início. Acho que faço um leapfrog. Foi um leapfrog que ele não percebeu que eu ia para o leapfrog e ficou agarrado às cordas. Foi uma coisa assim. Ok, não me recordo. Mas, por exemplo, nesse combate tem das minhas coisas favoritas com ele, que é ele vai para o curb stomp, Ok, e nós depois repetimos isso à frente. Eu rodo o curb stomp para ankle lock, ok. enquanto ele está no ar Brutal. e fica em ankle lock. Brutal. Foi Sim. começou aquela cena do o que é Brutal. que golpes é que tu fazes? Ok, vamos fazer outra coisa. Brutal. E resultou bem. E resultou muito bem. Sim. Eu já não me lembrava disso. Agora que tu me estás a dizer isso, veio-me logo, Eu tinha sempre à essa memória. das coisas que eu mais gosto no wrestling é quando alguém vai para um golpe Ok. e é invertido para um outro golpe da pessoa. Então, brutal. Sim. eu tenho sempre essa preocupação, seja com qualquer pessoa que vai lutar, ok, que golpes é que fazes? O que é que podemos encaixar aqui? E ao longo depois desta season e da próxima vê-se muito disso. Ok. Este deve ter sido das primeiras, que foi com o David, em que ele vai para o curb stomp e eu vir para o ankle lock. Ok. Combate resto, gostei imenso de combate. Ok. O David também é super fácil de trabalhar. Olha, e a batalha de 2005, antes de mais, ficaste orgulhoso, naturalmente, quando te dizem isso, ou quando tu percebes mesmo que és tu que vais ganhar, pá, é uma confiança, ganhar a batalha de 2000 da WP não é para qualquer... Não é. E principalmente porque aí eu estava sempre com as flechas do... Olha, este é o primeiro a ir embora. Estava sempre com isso na cabeça. Eu, uau, onde é que isto já está agora? Olha, de não ser ninguém, de ser dos primeiros a sair da academia daquele grupo, passar para vencedor da batalha de 2000. Nessa batalha de 2000, começa o número 2, o primeiro é o Duarte Silva, elimina o Duarte Silva, e eu lembro-me que depois disso, acho que foi... Tinham-me dito, depois acho que foi a Sara, se não me engano, que grava os vídeos, Sim. que tinha dito que quando eu entrei, a reação de alguém do público foi já não ganha. Ok, por ser o número 2. Okay. Foi, já não ganha. Okay. Porque eu lembro que havia alguma especulação de se poder ser eu a ganhar. Havia. Recordo-me perfeitamente. Não era 100%, mas algumas pessoas achavam Havia, que eu lembro-me. Eu próprio tinha essa, mas não tinha a certeza. Era daqueles shows em que uma pessoa ia... E não sabia. Não sabia, percebes? Mas havia essa possibilidade. E eu lembro que acho que estava a ver com o pessoal do SmackDown. Estávamos sempre naquela... Vai ganhar. E depois acontecia qualquer coisa. Afinal não vai. Pá, isto é lindo, mano, estas sensações. E num combate conseguir... Eu acho que esse espetáculo é mesmo brutal, porque foi na altura, antes do show um bocado depois do show da WWE. E então havia alguma mídia lá, acho que foi o SAP, não me lembro. Ok. Então estava um buzz gerado aí, a Batalha dos 2000 estava mesmo imensas pessoas. E foi uma sensação mesmo brutal. O que mais me lembro do combate? Sei que a partir do momento, se calhar ficou óbvio que eu ia vencer, que é, contou, eu no meio, está o Bemer, o Bernardo, o David Francisco e o Salvador, e estou eu no meio e o público começa. Para mim esse momento isto está destinado. O pessoal quer que eu ganhe, porque eu estava. O pessoal não vai ganhar. Okay. Mas eu estou no meio e toda a gente está a gritar o meu nome. Eu, estou aqui no meio dos grandes e o pessoal chegou a uma altura em que o pessoal já estava todo por ti. Já estava mesmo toda a gente por ti. E tu viste a festa, no final foi explosão mesmo. Uma explosão total. Foi uma sensação brutal. A melhor de sempre até hoje do wrestling, apesar do wrestling trazer sensações diferentes, não é? Mas consegues mesmo colocar esta no topo como a melhor sensação de sempre. Para mim sim, claro que há outras que depois esperam de outros lutadores, mas para mim foi... Para ti, sim, claro. Não foi a melhor de todas, nem longe. Mas lembram-me, para mim isso tem um significado super especial. Depois na prom, deve ser... Por acaso eu tive uma falha de comunicação com o Salvador não percebeu que eu ia fazer a prom, e então ele fica lá fora em vez de entrar no ringue. Mas lembro-me que depois na prom, eu quando digo... Porque tu estavas a falar para ele com ele fora do ringue, não era? E ele era suposto entrar, ele não percebeu. Sim, mas não. A mim, pelo menos. Mas lembram-me quando eu digo, em janeiro, o próximo show, o main event, vai ser marcado para uma vitória. Mas toda a gente a dizer Marcos Vitória. E eu, isto foi brutal. Eu queria repetir isto foi brutal. Acho que é a partir desse show, é do Bernardo, todos os combates era uma vitória e toda a gente dizia Marcos Vitória. Mesmo eu não lutando, Marcos Vitória. Depois do meu combate, o pessoal parava. Mas até eu não entrar era uma vitória, mais vitória, sempre à espera que fosse eu. Eu, para mim, a nossa altura, para mim, estava a dizer tudo o que era o veterano e eu ficava, uau, isto funcionou. Sim, sem dúvida. Funcionou e atingiu outros patamares. Do que era para ser comédia, as pessoas já me estão a levar como alguém que pode ir ao título. Sem dúvida. Tanto funcionou que tu és dos poucos lutadores em que tu já não consegues dissociar o veterano do Marcos Vitória. Tu és o veterano Marcos Vitória, vais ao WP, vais à APW, vais onde fores, és o veterano Marcos Vitória. Nem era suposto na APW ser, não era, mas aquilo já está tão ligado. Já o Basílio ia-me anunciar na APW e anunciou-me como o veterano, e não era suposto. Aquilo já está ligado. Lembro-me que nesse combate, depois vou para o balneário, desatas a chorar em lágrimas, aquilo para mim significou-me imenso.
e não sai dali durante muito tempo. A chorar de alegria. Então foi mesmo. E foi uma Nice, sensação. nice. Eu acho que só superior a isso era ganhando um título. Se calhar o que dizia mais alguma coisa que é o do WP, que é onde está a minha história toda. Claro, claro. Mas foi mesmo algo que me disse. Nice. Disse-me muito e para mim marca a minha carreira. Porque foi totalmente aquilo. Olha, estavas a ver as tuas dúvidas do veterano, como não ia funcionar, olha aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E para mim aquilo disse tudo. Pá, e o que é awesome é ter sido, porque às vezes podia ter sido um grande momento para ti, mas em absoluto não ter sido também um momento do caraças. Mas não, foi um dos maiores momentos, eu pelo menos em termos de wrestling português, foi um dos maiores momentos que experienciei. Já vi títulos, já vi. Pá, foi Eu acho que explosão. Foi... eu acho que posso dizer isso, que está ao nível de uma vitória de um título. Sim, então. Tínhamos sido o Salvador ganhar ao Bemmer, que foi uma reação também brutal. Essa talvez tenha sido A maior, sim, mas eu acho que, tirando a isso, seguir, deve estar muito perto da minha. E é brutal porque é uma batalha de mil, não é um título, não é algo assim tão... Concordo, sem dúvida. Concordo. Pá, a do Mira também teve. Sim, a do Mira é brutal. Lá está, porquê? Que são lutadores que não são os considerados favoritos sempre, pá, e normalmente o público coloca-se atrás desses lutadores. Sim. E quando conseguem atingir, pá, é bonito. Eu até achava que eu por acaso achava que poucas pessoas, não é que não me apoiavam, mas eu sentia que não tinha aquela base de ok, o meu lutador favorito é o Marcos Vitória. Para mim não havia, e quando eu continuo a achar que não há o pessoal que diga ok, o meu lutador favorito é o Marcos Vitória. Não era aquele lutador que o pessoal mais quisesse. Compreendo perfeitamente. Ao contrário do Mira, que sei que de facto muitas pessoas gostam de Mira, e o lutador favorito é o Mira, que foi o caso da... esqueci-me completamente. Sim. Foi a taça. No torneio Taça sim. Aí havia mesmo muito público a querer o Mira e já era desde o início. Sim. Havia lá está, porque é a história do underdog. Isso realmente, para o público, acho que é das histórias mais bonitas que se podem contar. Sim, sem dúvida. Olha, portanto, maior momento da tua carreira, sem qualquer tipo de dúvida. Depois, a 26 de novembro, portanto, ainda antes do show seguinte, do WP, já vencedor da Batalha dos Mil, tu vais ao APW Viva la Revolución, em que fazes equipa com o Gore, frente ao Ramon e ao Ruben Branco. Recordas-te? Como é que foi este combate? Eu não me recordo de nada deste combate. Estava a pensar se havia alguma coisa antes da APW. Então, olha, é capaz de haver. É possível haver, porque eu também fiquei com essa dúvida. Se calhar voltando atrás, o meu primeiro... Sim. Lembra-me agora, o meu primeiro combate da APW não foi com o 7 e quarto Fire, mas sim com um espanhol, que é o Morgan Knight. E lembro de ter feito esse combate e adorei. Foi o meu primeiro combate com o internacional, chamado assim. E adorei. Sei que o Morgan também adorou. Eu não sei se ele ainda está a fazer wrestling, acho que ele... Como é que se chama? Morgan Knight? Morgan Knight. É da La Triple W. La Triple W. Ele veste de macaco, ou de gorila. E então... Mas eu tenho visto os cards da La Triple W e ele não deve estar. Mas ele não era da Triple W mesmo, era da... RC... Não, é da outra que da Triple W tem, Next Level. Sim, é Level 1. Level 1, exato. Sim. Ele pertencia mais aí. Mas eu adorei esse combate. O Cougar também adorou esse combate, disse que o Morgan também adorou e para mim isso significou tudo. E então, tanto esse combate, tanto o outro a seguir, o Cougar disse-me diretamente, olha, estes foram os meus combates do show. E para mim era o que estava a cumprir no APW. Depois, se calhar um combate para number one contender, isso é que eu não me lembro. Antes de... É capaz de haver, porque eu fiquei com essa dúvida. Quando fiz a pesquisa, fiquei com a dúvida. Pensei para mim, parece-me que falta aqui qualquer coisa atrás do combate do Marcos com Mas é isso que eu não sei qual é o combate. Mas pronto, deve haver um combate number one contender. Eu acho que não é o do 7 quarto Fire. Não é. Tem que haver, para haver, tem que haver aqui um pelo meio entre esses dois. Eu não sei se é este seguida, mas pronto. Combate com Hardcore, Marcos Vitória, Ruben Branco e Ramon Vegas. Isso. Foi uma existência nossa, minha e do Ramon, para que o Ruben Branco lutasse. Porque ele não era para lutar, era para ser um combate totalmente diferente. Eu acho que o Ramon contou isso aqui quando ele cá teve. Nós fizemos uma versão, eu queria imenso lutar com o Branco, porque eu nunca tive uma experiência, nunca fui treinado pelo Branco. E então eu queria, que é mesmo um combate. Então eu andei mesmo a picar o Branco. E este deve ter sido os combates que eu mais me diverti, de longe. De longe o que eu mais me diverti, porque era aquele combate que nós achávamos. Vai correr muito a mal, mas vamos nos divertir imenso. E acho que foi um combate que correu super bem. Tudo o que fizemos funcionou bem. Já me estou a rir disto. Mas sei que o Ramon Vegas também contou. Na parte final é suposto o Artgor correr atrás do Ruben Branco. Só que eles dão umas 3 voltas ao ringue. E o Branco sai dali todo irritado. Vai direto para o balneário e de lá não sai. Todo partido. Acaba o combate, eu vou para lá, está o Branco deitado no chão, a morrer. Fizeram morrer.
E ele já não conseguia. E eu ali a desmanchar-me a rir. Deve ter sido os melhores momentos. Também no combate, estou em ankle lock e eu lembro-me que o André Mota era o árbitro e eu ouço o Ramon Vegas a dizer alguma coisa, mas eu não ouço o que é. Ok. E o Mota diz, e eu, e ele estava, e eu não percebia. E depois o Mota vira-se, perdão-me pela linguagem, deita-te caralho! Ele estava a dizer grapevine e eu não ouvia. Grapevine. E eu, isso que é que ele está a dizer? E depois, fogo, e lá e eu. Mas eu lembro-me disso e nós depois a viagem toda a gozar com isso. Eu não ouvia. E é uma palavra que não sei grapevine. Eu não percebi nada, absolutamente nada. Eu nem sei se ele me estava a dizer, olha, traz para a escola. Nada. Pois não conseguia. E depois com o Data. Ok. Com o Data eu soube logo o que é que era. O que é que ele se estava a referir. Eu partiu a rir com isso. Ok, mas o combate em si... Super aceitável. Temos uns golpes engraçados que é o vou para a top rope, faço elbow drop e o Gork faz side slam ao Ramon. Super seguro pelo que o Ramon disse. Super divertido. Adorei o combate. Ok. Sim, até que o objetivo do combate também não era... Isto era um combate para depois fazer o setup. O setup, sim. Não é? E o vence por submissão, já estava aí lançado. Ok. Pois, e tu ganhas, és tu que fazes o pino do combate, não é? Muito bem. Aí já era o number one contender, depois eu fiquei frente a frente ao Ramon Vegas. Muito aí bem. Já era, não podia ser, já tinha sido considerado antes, mas fazemos primeiro um take. Agora é saber qual é que era o match. Isso não faço ideia. Pois, epá, eu vou-te ser sincero, eu também fiquei com a ideia, faltava aqui um match pelo meio, mas também não deve ser o consegui. number one contender, mas eu já não me lembro, será que foi um... Mas o number one contender não era o combate contra o Seth e contra o Art Flyer. É capaz de ser Era number one contender. Era. Deixa-me, eu vou só aqui confirmar. Era lá, onde é que nós íamos? Ora bem. Aqui em cima, exatamente. Está presente num trio frente para terminar o number one contender. É isso, então pronto. Era isso mesmo. Então se calhar não houve aqui nenhum pelo meio. É Não. que eu fiquei com a sensação de quando fiz a pesquisa que faltava aqui... Caso não sabia que tinha sido por number one contender. Não Foi mesmo. Foi. Okay. Este foi number one contender. Olha, portanto, sais da APW, pode-se dizer, puxado, não é? És tu que fazes o pin do combate. Estávamos em 2017, no final de 2017, em 26 de novembro. Depois estreia-se 2018. 21 de janeiro, Batalha da Vitória. Tu tinhas ganho a Batalha dos 1000, mas perdes com o Salvador, um excelente combate. Recordo-me do combate, gostei muito deste combate. Cais perante o Logoff. Vendes muito bem as costas, recordo-me perfeitamente. A lesão nas costas neste combate. O que é que achaste deste main event? Isto já era o verdadeiro main event. Lembram-me que nesse combate começa com uma promo de Salvador e eu vou lá e interrompo e faço o ankle lock. Aí estragou para mim, na minha opinião, se fosse eu como fã, estragava-me totalmente a opinião. Porque se eu já fiz o ankle lock, já houve um momento de eu ter de fazer, portanto não vai acontecer mais à frente. Normalmente é isso que acontece. E para mim, aí, a partir daí ficou super óbvio que eu nunca ia ganhar. Nesse show, depois faço a Ranin e tira não me lembro o que é que eu tinha, se era um casaco, uma camisola, e tiro, e não é a camisola do veterano, mas é campeão sem aspas. Exatamente, isso mesmo. E sei que isso reagiu super bem, como é que adorei isso. Foi nice. Depois no combate, o combate correu super bem. Lembro-me que tínhamos pormenores que não foram planeados, por exemplo, o Salvador chega para o canto, bate-me no peito. Muito bem. Eu faço no ankle lock, ele vai à corda e depois eu bato-lhe na perna e o pessoal ficou, isso não estava. Eu pensei, isto era bom. E então bato-lhe na perna e lembro-me de ter reação nisso e eu achei, olha, isso foi outro daqueles combates. Esse é que é mesmo o que toca a move para move. Esse combate é que diz tudo. Eu ia para a parquete que faço do apron, Salvador revertia. Salvador ia para o logoff, eu revertia. Salvador leg let it, eu reverto ankle lock. Houve demasiados desses. Vou para o DDT que eu faço com o pé na corda, ele põe-me no apron, dá-me um forearm, faz o DDT do Orton. E foi cheio de rumores. Excelente. Depois ele faz-me o primeiro log-off, põe o pé na corda. Depois vamos para top rope. Eu faço-lhe um superplex. Depois tu safas do log-off, exatamente. O primeiro é com o pé na corda. É com o pé na corda, é isso mesmo. Depois eu fazemos o superplex. E depois aí foi o momento que eu fiquei super preocupado no combate, que é, eu levanto o Salvador. Certo. E era para ser um Impeller DDT, ou foi o finisher do Bobby Roode. Só que a questão foi, eu esqueci-me de tirar o braço aqui da cabeça, e então o que é que ficou foi um Brainbuster. Só que foi um Brainbuster tão bem feito, foi super seguro, e deve ter sido dos primeiros Brainbusters do WP, e foi sem querer. Porque eu esqueci-me simplesmente de tirar o braço, fazer o Impeller. Salvador também protegeu-se super bem nisso, porque se fosse outro, se calhar ia correr super mal.
E acabou por ficar smooth à mesma. Ninguém teve a reação, isto foi um brainbuster. Por acaso não se notou, se calhar não ficou como se fosse para um brainbuster, mas... Sim, porque as pessoas não sabem o que é que vocês claro. combinaram e portanto às vezes se calhar até podem mesmo pensar, Pois apesar da manobra lógica ali, se calhar não era essa, mas se calhar pensaram, mas foi aquilo porque ele quis. Aí começa a situação das lesões nas costas. Ok. Começou como uma storyline. Era isso que eu ia-te fazer essa questão. Portanto, começa aqui, mas aqui foi storyline, claramente, não é? Foi, Claramente, totalmente. não é? Muito bem. Depois mais à frente é que... E depois eu já explico quando chegarmos à coisa do WP, depois provavelmente vai ser o APW. Eu explico como é que isso surgiu, os entraves que teve, mas mais contra o combate do Salvador. Sei que aí depois faço uma promo, acho que e depois acabo como face, ou seja, o Salvador vence, mas eu termino em cima na mesma. E foi eu adorei o combate. Excelente combate, não é? Excelente. Para mim, o meu melhor combate para mim. E foi o meu favorito de todos. De longe foi. De sempre. Dos que eu já fiz, para mim o melhor combate. Exatamente. Sim. É a partir sei que depois não foi nomeado para os combates do ano do Fontes, foi outro que depois vai ser mais à frente, mas para mim foi esse. Mas sabes que eu vou-te ser muito sincero, este combate teve mesmo... eu acho que se bem me recordo ele não foi nomeado para ser outro, que era de outro estilo. Sim, mas foi o outro meu, que foi o Fatal 4. Foi. Mas porquê é que foi o Fatal 4 e não foi este? Porque não havia nenhum daquele estilo, um combate mais rápido, mais... Porque se não fosse isso, o que era este, posso-te garantir. E o combate foi brutal. E eu adorei o combate de Salvador. Trabalhar com Salvador é super fácil. Toda a gente diz isso, sim. Toda a gente diz porque isso. Ele não vai fazer coisas porque... Ele naquele papel é brutal porque ele vai fazer as coisas que vão fazer funcionar. Ou seja, ele não está a guardar nada para ele. Não quer reação para ele, quer reação para outra pessoa. E então é um combate que não é egoísta, que não é tão não egoísta, que funciona tão bem. Eu lembro que ele é que se olha, e aqui fazer-se um dive. A ideia dele, quando ele é que era a pessoa que era conhecida pelos dives, ele diz, olha, faz-me aqui tu um dive. Sem dúvida. Muito bem. Foi isso. Toda a gente diz isso do Salvador, que realmente trabalhar com ele é super fácil. É do best mesmo. Portanto, grande combate, sem dúvida, concordo plenamente contigo. Eu tinha a ideia que se não fosse o teu combate preferido, tinha que estar ali pelo menos no top 3, claramente. Porque isto foi mesmo um verdadeiro main event. E lembro-me que as reações desse combate foram mesmo muito boas. Havia pessoal a dizer, o espetáculo, não me lembro do espetáculo honestamente, mas o espetáculo... O nome? Foi a Batalha da Vitória. O espetáculo, não, o que houve mesmo no espetáculo, os combates. E o card? O card, sim. Mas lembro-me de haver alguém que comentou que o show não foi assim tão bom, mas compensou por ter vestido um dos melhores main events há muito tempo. E para mim isso compensou. E para mim o comentário de todos que eu guardei e eu fiquei, uau, isto foi brutal, foi do Rafa. Ele já estava na WXL na altura e ele viu o combate com a Kelly no computador. Ou seja, nem foi a mesma coisa que ao vivo. E o Rafa virou-se para mim e disse, isto foi brutal, tu estavas em todas. Acho que posso dizer isso, se calhar alguém vai ficar ofendido, mas ele disse-me, para mim és de longe o melhor face que já houve no LP. E para mim eu guardei isso e eu... Principalmente para alguém que foi também mão dos meus treinadores. Para mim o Rafa e o Bemer foram as pessoas que me formaram e que me fizeram. Eu enquanto lutador, é uma mistura dos dois. Apesar de não fazer o striking do Rafa, mas tem muitas coisas ali que foi o Rafa. Sei o que queres dizer. E para o Rafa ter-me dito isso, brutal. O Bemer também deu uns parabéns, disse que foi brutal. Foi muito bom este combate. Mas realmente esse show não foi dos melhores da season. Não foi dos melhores da season. Mas compensou por isso para mim. Sem dúvida. Esse match compensou claramente, esse show. Depois regressas à PW, 28 de janeiro, para o V de Vegas, então para o combate com o Ramon, em que o Ramon te vence de forma ilegal, não é? O que é que te lembras deste match? Deste match, o que é que eu me lembro? Não sei se foi nesse que nós chegámos super atrasados. Sim. Não, nesse não foi o que chegámos atrasados, mas foi nesse que andávamos a fazer brincadeiras com o Cougar a dizer, olha lá, Cougar. O Marcos é que vai ganhar o título. Ramon contou. Foi aqui, isso está bom. O Marcos é que vai ganhar o título. E depois o Marcos isto não quer perder. E depois o Cougar ia falar comigo, tu então, mas nós tínhamos dito, Cougar, não me sinto, eu estou farto, eu sinto que mereço ganhar. E depois eu já vou explicar o porquê. Porque o Cougar acreditava que isso mesmo ia acontecer porque eu era suposto ganhar o título. Muito bem. Se calhar não era neste show, mas era suposto ganhar o título. Mais à frente. E foi-me cancelada a ideia, depois já explico mais à frente, quando fizer mais sentido. E foi-me dito, olha, tu vais ganhar o título, não era suposto ser o Matthews. E mudaram tudo. Então eu disse, não posso, depois a situação está toda a gerar, eu era para ser campeão, eu vou ser agora. E ele a passar-se completamente, não.
E lá foi. E depois temos naquele final de combate aquela foto mítica, não sei se já viste. Sou eu com o título da APW. Sim, que mandaram ao Cougar, não é? Depois fizemos a tal prank a dizer, olha, eles ganham o título. E eu lembro do cara a dizer, então tirem-lhes o título já. E todos totalmente irritados, tirem o título. Só que depois o Max é brincadeira. Aquilo por mim, também com tudo o que eu já sentia, aquilo ficava no mínimo até o próximo espetáculo. Porque nem enviávamos o espetáculo e aquilo ficava e era mesmo bem feito. Sim. Porque a situação depois foi que. Deixa-me ver se é melhor explicar isto. Está à vontade. É só mesmo ver se agora é a melhor altura para falar disto ou se é mais à frente. Se calhar é melhor mais à frente. Eu vou-te falar ainda do combate da Final Four da Liga Carlos Rocha e depois ainda te vou fazer aqui uma pergunta ou duas. Ok, então, um momento depois. Ok. Sim. Mas pronto, o combate em si. Sei que fiquei extremamente desiludido. Nem foi com o combate em si. Foi com o combate em si. Mas era mais com o que eu estava a ter na APW. Porque, por exemplo, foi-me criticado e até pelo Ramon Vegas, que é alguém como eu aceito perfeitamente. Que é o facto de ele ter-me dito que sou muito bom no que toca a tudo, fazer um ringue, mas em personagem não consigo fazer nada. E depois disse-me, só consigo com o veterano, que é porque está tudo scriptado pelo Malher. Ok. Eu ia fazer essa questão, curiosamente. Eu ia-te fazer essa É questão mais à frente. inverso. O Malher deu muitas ideias no início, mas o resto sou tudo eu que faço. A questão foi, é fácil de trabalhares quando tens uma personagem. Qual é que era a minha personagem quando eu estava na APW? Olha, tu és bom da fita. Porque eu não tinha um microfone. Nunca falei ao microfone. O pessoal não sabia quem eu era. E mesmo assim, eu acho que para todas as condições, ninguém... Porque, por exemplo, se tu não sabes quem é que tu estás a ver, tu não vais apoiar. Claro, sem dúvida. Não te consegues enquadrar com a pessoa. Então, mas eu estou a apoiar o quê? Tens que ter um background, tens que ter... E ali eu era o face. O bom da fita. E mesmo assim, para as reações que eu tive, naquele não era muito público, mas gerar alguma reação com aquelas situações todas, para mim era mais que um trabalho. Por exemplo, o James Matthews tinha a história toda de taça, tinha tudo. Eu não tinha nada, olha, eu ganhei um combate e estou aqui. Para o que eu tive, para mim foi isto. Então o que é que dizes aos críticos? Porque eu ouvi muitas vezes esta crítica e acho que a crítica tinha implícita que tu não te esforçavas. Oh, não, desculpa, estou a expressar mal. Não era não, mas que te esforçavas mais no WP do que na APW. Eu já ouvi isso. Sim. Ouvi muitas vezes esta crítica. O que é que dizes? Não, é totalmente diferente. Depois, mais à frente, aí pode ser pode ser feita essa crítica, que é depois uns espetáculos a seguir, mas isso foi porque eu já estava a ter uns problemas pessoais, que depois já falo à frente. Eu, por acaso, houve um combate teu, e eu já tive falado isso com o Santos, eu estava à espera que fosse aquilo. Eu estou totalmente com os problemas na cabeça e não consigo fazer o combate. É culpa minha, pessoal. É mesmo aí. Tu já sabias qual é que era o combate? Sabia, eu pensei... Pai, nunca vi o Marcos tão apático. Sim, não estava com a cabeça cheia de problemas, com a cabeça a mil. E aí sim, compreendo quando digo, não te esforças. Nos outros não. A questão é, não me dão algo que eu me possa guiar. Depois à frente havia planos para eu ter alguma coisa, isso sim. Agora, dizerem, no WP só consegue porque é bocado para o Malher. Eu não concordo, simplesmente. Porque, como eu digo, o veterano não tem nada a ver comigo. Se eu conseguir fazer aquilo funcionar, eu se tivesse a mínima personagem, eu ia gostar de fazer aquilo. E a personagem mais à frente que eu tinha, que eu posso falar depois, mais à frente, era uma personagem que eu ia adorar fazer. Era totalmente diferente do que era o veterano e eu ia adorar fazer. E tinha o mínimo de guia. Agora, não ter nada de background era apanhava a tarefa do Ramon, não falava. Não me davam o microfone. Não me davam porque o foco estava no James. Era impossível eu conseguir tirar alguma coisa dali. É a minha opinião. Porque se nós vamos ver um filme e querem-nos atirar alguém e... Olha, toma, tens de gostar dele. Não vais gostar. Eu não gosto do Gavião Arqueiro. Por exemplo, eu não gostava do Gavião Arqueiro nos Avengers. Atiraram para ali. Vai para ali. Também não gosto muito. Mas, por exemplo, a Viúva Negra já tem background, tu já... Sim, sem dúvida. Se tiver um background, tu podes não gostar da pessoa, mas tu percebes. Agora, se tu não conheces nada, olha, está aqui metido, apareceu. Sem dúvida. Faz todo sentido o que estás a dizer. Portanto, com outra personagem, se não fosse o veterano, até com algo completamente diferente... Podia ser o veterano, eu não queria saber. Ia funcionar. Ia funcionar, ou com outra personagem qualquer. Ficou a faltar foi a personagem, não é? Sem personagem, atira. Foi mesmo... E eu nem sei como é que gerou um mínimo de reação. Não sei, não compreendo. Tem a ver com a tua qualidade. Tem a ver com a tua qualidade em ringue. Mas mesmo assim é muito difícil porque na APW havia pessoal que também fazia muitas coisas giras. Tínhamos lá o Wildfire, fazia coisas muito giras. Os Tours, o Santos, muito pessoal tinha qualidade. Sem dúvida. E eu conseguia, não digo que destacava, mas conseguia gerar alguma reação mesmo com essas pessoas. Porque uma coisa foi quando eu iniciei primeiro como Organize, em que não havia ninguém. Eu, se não me engano, eu tive só uma vez o microfone na mão.
Muito bem. E foi muito simples para dizer, não, eu é que vou ganhar isto. E vou ganhar porquê? Não sei o background da pessoa. Eu não me lembro de nenhuma. Se tiveste, eu não me lembro Sim, de. mas sei que sou criticado muitas vezes por não me esforçar na RW e percebo perfeitamente nesse combate depois de falaste do Santos, já vamos lá. Ok, muito bem. Mas sim, eu também, sendo sincero, o único em que realmente eu vi isso foi nesse. E foi naquele combate que eu queria dar tudo de mim e não consegui. Sim, ok, portanto, tinhas aí, mas aí tinhas uma explicação mais do que portanto, viável. Mas aí depois, já, quando chegarmos ao combate, eu já explico. Ok. Já explico tudo. Então, olha, portanto, o Ramon vence-te, aliás, no Vento Vegas. Tu depois voltas para a Batalha do Poder, voltas ao WP, a 11 de março, para a Batalha do Poder. Antes de mais, eu faço normalmente esta questão a toda a gente do WP que cá vem. O que é que achaste do conceito da Batalha do Poder? É giro, mas não foi... É tal situação, o Malher programa tudo ao pormenor. Okay. Só que a questão é, se há problemas, o Malher muda tudo e o Malher não sabe. O Malher é muito bom a planear, Sim. mas a desenrascar, Okay. acho que é a minha principal crítica, a desenrascar não consegue, porque ele tem aquela... Ele não consegue adaptar outras ideias. Mas eu já tinha isto que era bem bom. Então isto pode ser tão bom. Não consigo mudar. Se falha o plano... Se falha alguma coisa ali, e então depois na terceira season, quando acontece todos aqueles problemas, muito bem, é principalmente isso. E então a Batalha do Poder falhou alguma coisa e a partir daí tipo, o conceito podia funcionar bem, mas acho que há pessoal que ganhou e nunca usou o poder. Por exemplo, o Mira. Por exemplo, sim. Não podia acontecer. E foi confuso, não foi? Foi confuso, eu mas eu percebo uma maneira, quis tentar algo de novo. Eu também tentei muitas vezes e não funcionar, mas Batalha do Poder, acho que era um conceito muito giro. Sim. Tinha que ser executado de outra forma. Teoricamente. A execução não foi boa. Não, longe. Certo. Olha, aliás, ainda falando da Batalha do Poder, tu foste um dos capitães, porque estavas em feud com o Salvador. O Salvador também foi um dos capitães, mas acabaste aí por ser o primeiro eliminado, muito surpreendentemente, porque tu és o especialista ainda hoje de BRs de Battle Royals no WP. Depois, ainda nesse show, fazes equipa com o Corvo num combate frente ao Ramon e ao Bernardo, num combate que eu não vi, porque foi o único show dos últimos 2 anos ou 3 que eu não vi do WP para este. Estava doente, não vi este show. E portanto, fala-me lá só deste combate. Tendo em conta a ideia do combate é muito gira, porque eu estou a fazer a equipa e há uma parte que a escolha é entre o Santos e o Corvo. Ok, muito bem. E o Bemer estava a puxar para eu escolher o Corvo, o David Francisco. Era suposto estar-me a puxar para dizer o Santos, mas o David Francisco sentou-se no canto e disse: escolhe quem tu quiseres. E eu fiquei, este gajo está-me a lixar tudo. E então eu fico naquela dúvida que é, o Bemer a dizer para eu escolher o Corvo. Mas eu tenho que escolher o Santos e o David não me diz nada para escolher o Santos. Como é que eu vou escolher o Santos? Estava scriptado, era o Santos. Sim, só que o suposto David era puxar-me para escolher o Santos. Só que o David chega lá, senta-se no canto, escolhe quem tu quiseres. E eu fiquei, este gajo está a gozar. Ele provavelmente não sabia ou esqueceu-se. E eu fiquei a tentar arranjar de uma maneira e eu escolho o homem que nunca sofreu um pino em Portugal e ainda não perdeu, João Santos. É bem. E tentei safar. Mas o David ali sentado no canto, ainda tenho essa imagem, sentado no canto, perna cruzada, escolhe quem tu quiseres. Eu não estou a acreditar nisto. E mais à frente, quando tenho o poder, eu sou eliminado primeiro porque eu estou lesionado das costas e acho que levo com um F. Um F é aquela ferramenta para apertar o rim. Sim. Acho que levo com isso nas costas e elimino. É logo. Então foi com um objeto. Foi com um objeto. Eu acho que foi o Bernardo e o Ramon Vegas a fazer isso. E então o Bernardo e o Ramon Vegas que me atacaram, eu pego no meu microfone e digo: Bernardo e Ramon, venham cá, vocês que me atacaram ali com objeto estranho, como dizem. Então vamos lutar. E eles todos contentes, a pensar que é um 2 para 1. Mas agora eu vou corrigir a minha decisão lá bocado e vou escolher a pessoa que eu devia ter escolhido. Corvo, estás na minha equipa e agora sou Corvo. E esse combate foi na minha opinião foi mais explicado, sim. O combate, tag team, provavelmente o erro não, mas o PWB mais peca em combates tag team porque nós não fazemos, é a realidade. Sim, fazem muito. E então são muito fracos. E mesmo esse combate tem coisas muito giras, mas para mim não... Eu não acho que é só o WP, eu acho que os combates... Em geral é capaz. Em geral, os combates... Porque honestamente, as pessoas que está a treinar no wrestling não quer ser um lutador tag team. Eu conheço poucos, se calhar os teus gostavam de ser tag team. Sim, por exemplo, os teus são correios, lá está, porque são uma equipa. Mas eu acho que ninguém quer... eu vou sair para a WrestleMania e fazer tag team com não sei... Não, é sempre ser um main event sozinho, normal. Claro. E então não trabalhamos em tag team, que eu acho que é um erro. Claro, há sempre espaço para tag team. Para tag team, não é? E vai sempre acontecer. Acho que sempre vai chegar um dia em que vais ter... E o combate?
É o que é. Não acho que seja mau todo, Ok. mas é aquele passável. É passable, não é? Aquilo que acontece muito com os combates de tag team em Portugal. São normalmente, alguns não são maus, mas são péssimos. Tendo em conta que tivemos um ano de WWE e de NXT em que foram os melhores combates eram os tag team. Eram os DIY com Sim, sim. os Revival. E Brutal. tivemos combates brutais. Eram os American Alpha. Era uma altura de tag team muito forte. Os E mesmo AOP assim, também, os na AOP. altura. E mesmo assim, nós não pegamos em nada. Não. Ok. Nós, eu estou a falar da WWE porque não sei os outros casos, mas provavelmente vai ser a mesma coisa. A APW era a única que pegava, tinha a taça dentro da borda. E sim, na APW ainda se chegou ali a ver Mas lá está, porque eles tinham mesmo equipas, tinham os TUs pelo menos. Sim, sim. Portanto, mas achas mesmo que se deveria fazer? Acho que é um erro. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, muito bem. Principalmente porque os timings são fulcrais. Ok, E há muitos pormenores que falham. muito bem. Normal porque se não treinamos. É claro. Há falhas. Normal, sim. Olha, Marcos, nós chegamos mais ou menos ao meio da nossa entrevista. Portanto, tu ainda vais falar no início da segunda parte da questão da APW, que íamos falar depois do combate do Santos. Ainda vamos aqui ter, portanto, o resto da season toda e a terceira season para falar. Portanto, ainda vamos ter a entrevista até agora, como estão a ver, brutalíssimo para estar altamente entertaining esta entrevista. Está a ser muito Se fixe. estão a ver ainda, obrigado. Sim, ora, sim, já vamos uma hora e um quarto. Já. Portanto, Se ainda estão a ver, obrigado. Sim. Obrigado, mãe. Ora, e portanto, nós voltamos para a semana, na próxima quarta-feira, para a segunda parte. Não percam, porque ainda vamos ter aqui, e depois vou-te fazer umas perguntas também mais difíceis. Ok. É a parte também que vais ter as tuas opiniões individuais sobre as pessoas. Portanto, acho que temos aqui bastante sumo. Dá material. Bastante material. Para a segunda parte, obrigado por tudo. Nós voltamos então na próxima quarta. Obrigado.